Have I so loved that he gave his only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life begun. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal life, in him we find a love so pure, so divine. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes? Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.
Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa revelação caiu como uma bomba na comunidade judaica, principalmente entre os religiosos. Afinal, quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas. Antes dele, nada existia. E por meio dele, tudo passou a existir. Deus não tem início e não tem fim. Ele é eterno. Ele se manifesta de 3 formas. Como Pai, como Filho, Jesus, e como Espírito Santo, que guia e consola. A Bíblia também nos revela atributos únicos de Deus. Ele é onipotente, todo-poderoso, onisciente, sabe todas as coisas e onipresente, está em todos os lugares. Seu caráter é perfeito, santo, é a fonte do amor e da justiça. Esses atributos mostram que Deus está acima de tudo, mas também deseja se relacionar conosco de forma pessoal e íntima. Muitas pessoas perguntam: quem criou Deus? A resposta da Bíblia é clara: Deus não foi criado, pois ele sempre existiu. Diferente de tudo que conhecemos, Deus é eterno e não teve começo. Tudo que sabemos sobre quem Deus é foi revelado por ele próprio nas Escrituras, ao inspirar homens para registrarem sua vontade e sua verdade. Está em 2 Timóteo 3,16. Deus sempre existiu. Em Gênesis 1:1 está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, ele já existia antes do princípio. Em Apocalipse 1:8 diz que Deus é o Alfa e o Ômega, e o que é, e o que era, e o que há de vir. Na Bíblia, Deus se revela como Trindade. Um Deus, um só Deus em 3 formas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, que é o Criador, o Filho, que é Jesus, que veio ao mundo em forma humana para a salvação da humanidade, e o Espírito Santo, que é quem habita nos que creem, orientando, consolando e transformando vidas. A Trindade não significa serem 3 deuses, mas 3 manifestações da mesma essência de Deus. Então vamos resumir as principais características e atributos de Deus: onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso, eterno, santo, amoroso, imutável, autossuficiente, justo, misericordioso, fiel, sábio, salvador, transcendente, bondoso, verdadeiro, gracioso, paciente, pacífico, soberano, perfeito, infinito, incompreensível, único, zeloso. Como é Deus segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, ele é o Criador de todas as coisas, eterno, soberano, santo, justo, cheio de amor. E ele é único, mas se revela em 3 pessoas distintas, como já dissemos anteriormente: Pai, Filho e Espírito. Essa união é chamada de Trindade: 3 pessoas em um único Deus, com a mesma essência, mas com funções diferentes. Deus Pai é o originador de todas as coisas, aquele que governa com justiça e misericórdia. Jesus, o Filho, que é Deus encarnado, veio ao mundo para salvar a humanidade por meio de sua morte e ressurreição. E o Espírito Santo é Deus presente conosco hoje, que habita nos cristãos, orienta, consola e transforma. Bom, lá em João, no Evangelho de João, já começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Alguma dúvida de que Jesus é Deus? Quem é o Verbo que se fez carne? A essência de Deus que se manifestou na terra como humano se fez carne. Era Deus no princípio. Por isso que antes de Abraão existir, eu sou, certo? A Trindade se manifesta claramente no batismo de Jesus. O Espírito desce como pomba e o Pai fala do céu. Deus está acima da compreensão humana, mas através da Bíblia, ele se revelou para que o conheçamos e nos relacionemos. Deus é, em alguns versículos, que Deus é Espírito, que Deus é amor, que Deus é luz, que Deus é verdade, que Deus é vida, que Deus é justo, que Deus é santo, que é eterno, que é o nosso refúgio.
Deus é onipotente, onisciente, onipresente, 3 atributos que revelam sua grandeza. Ele é onipotente, ou seja, em todo o poder. Ele tem todo o poder. Nada é impossível para ele. Desde criar o universo até transformar vidas, tudo está sob seu domínio, seu controle. Ele é também onisciente, ou seja, sabe todas as coisas, até os pensamentos mais profundos do coração. Nada escapa ao seu conhecimento, segundo o Salmo 139, de 2 a 4. Isso nos dá consolo. Deus entende nossas dores, intenções, mesmo as não ditas. Além disso, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há lugar onde sua presença não possa nos alcançar. Segundo o Salmo 139, de 7 a 10. Isso significa que nunca estamos sozinhos em qualquer situação. Deus está perto. Esses atributos mostram que Deus é digno da nossa confiança. Ele tem poder para agir, sabedoria para guiar e presença constante para nos sustentar. Podemos descansar seguros em seu cuidado, sabendo que Ele vê, conhece e está conosco sempre. Qual a diferença entre Deus e Jesus? Deus Pai e Jesus Filho não são a mesma pessoa, mas são ambos Deus. Deus é o Pai, Criador de todas as coisas, e Jesus é Deus Filho, que se fez humano para nos salvar. Eles fazem parte da Trindade, sendo um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Deus Pai é o Criador de todas as coisas, Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo em forma humana. Ele nasceu, viveu entre nós, ensinou o amor e a verdade, e morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. 3 dias depois, Ele ressuscitou, mostrando que tem poder sobre a morte. A diferença principal é que Deus Pai nunca foi visto por ninguém, pois é Espírito. Já Jesus foi visto, tocado e ouvido. Jesus é Deus encarnado. Ele que se fez homem para nos mostrar quem Deus é e nos dar salvação. Jesus mesmo disse: quem me vê, vê o Pai. Lá em João 14:9. Ou seja, Jesus é Deus conosco, o caminho que nos leva ao Pai. Assim como Deus e Jesus têm suas diferenças, o Espírito Santo também tem suas características. O Espírito Santo é a 3ª pessoa da Trindade, enviado por Jesus para habitar nos corações dos que creem. Ele guia, consola e fortalece os cristãos, ajudando-os a viver conforme a vontade de Deus. Embora o Pai, o Filho e o Espírito Santo tenham funções, juntos formam um único Deus, trabalhando em perfeita unidade.